E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Mesa Redonda da TV Gazeta, falando tudo sobre a classificação do Verdão para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, galera. Palmeiras vai enfrentar o Chelsea e o Verdão tem 3 desfalques e muito importante, que é o Murilo, que sofreu a lesão, Gustavo Gomes, que levou cartão vermelho e está fora desse jogo, e também o Piquerez, que levou o segundo cartão amarelo e está suspenso, galera. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? O Abel vai improvisar na esquerda e você faria o quê? Eu gosto quando eu coloco a Marina de árbitra, a Marina de técnica. Então, o Abel faz o quê? Né? A zaga não tem muito o que fazer, zagueiro por zagueiro. Na lateral, Você acha que o Abel vai improvisar, conhecendo ele, e você improvisaria ou iria com o Vanderlan? Eu acho que a Abel vai com o Vanderlan, sim, na esquerda. Eu acho que ele não vai fazer nenhuma invenção ali, mas eu, Marina, colocaria o Mike na esquerda. Mike na esquerda, ousada Marina. Você, Alex Miller? Alfine falou ousada jogar com o Vanderlan. Tá certo, tudo bem. Diretor também cornetando. Quero ter um pouco de cautela para falar o que eu penso, porque o Vanderlan é um menino esforçado, é um jogador que saiu da base vai do fazer Palmeiras. Que nem jurado de calor. Bom calor, o atual, mas eu fico com outro. É isso que você vai fazer? Mais ou menos isso, porque o Vanderlan, todas as vezes que ele teve as suas oportunidades, e não foram poucas, ele não conseguiu mostrar que ele poderia ser, por exemplo, uma sombra para o Piquerez, ou deixar todo mundo tranquilo quando o Piquerez não pudesse jogar. Ele nunca aproveitou isso. Ele teve alguns bons momentos, mas na maioria das vezes ele não conseguiu aproveitar as suas oportunidades. E num jogo como esse, contra um Chelsea, valendo vaga para uma semifinal de Copa do Mundo, eu tenho muitas dúvidas sobre o rendimento do Vanderlan em campo. Então eu acho que o Abel, conhecendo de perto o Vanderlan, eu acho que ele vai dar uma segurada e vai colocar alguma outra alternativa até para surpreender o adversário, ou tentar surpreender. Talvez o Mike seja uma alternativa, o Mike já jogou algumas vezes. Você faria o quê? Eu faria isso. Eu não colocaria Mike? o Vanderlan porque ele não vai aguentar Ok, o mas você vai de Mike. Eu vou de Mike. E o Abel deve fazer o quê? Eu acho que vai de Mike. Vai de Mike. Ou Mike, ou um terceiro zagueiro ali, colocando um canhoto pela esquerda, Benedetti, o próprio Mikael colocando o Naves junto, não sei. Mas o Vanderlan é uma temeridade. Aí o Vanderlan chega aqui, passa no RH com todo respeito, um abraço pro Gaiteiro. Mas, cara, ele já tá no lucro, ele tá no Palmeiras, cara. Tá bom, tá certo. Desculpa, é a minha opinião. Ricardo, o que você pensa a respeito do tema? O tema, ele é delicado, porque esse jogo contra o Chelsea leva o Palmeiras a semifinal. 4 do mundo. Está entre os 4 melhores do mundo. Olha a decisão importante, quando você falou no início do programa, a garrafa. Esse negócio de técnico, para mim, nesse momento, quero ficar na parte administrativa, ele tem até a próxima sexta-feira para definir isso. O que você acha que o Abel vai fazer? E nessa circunstância, o que o Ricardo Oliveira imagina que poderia ser melhor? Legal. Não, eu acho que realmente ele vai optar por um jogador da posição, domina, conhece, mesmo recebendo muitas críticas, ou mesmo que tenha tido algumas oportunidades e não conseguiu aproveitar. Tem a opção do Mike, que também já fez essa posição, já atuou ali, mas nada melhor do que você ter um cara da posição. E, de repente, num jogo como esse, o garoto pode crescer, pode ser um jogo que, de repente, ninguém espera que vai acontecer e o cara vai e cala a boca de muita gente. Gerenciar pessoas, gerenciar grupo também? Futebol é muito legal, legal. Claro, tem tudo isso. O inesperado acontece, o improvável acontece, de repente um moleque entra num jogo como esse. Faz o gol da classificação. Não sei se fazer gol, pode acontecer tudo, né? Mas tudo pode acontecer. Eu acho que de repente um moleque entra e faz um jogo incrível. E aí muda totalmente a situação dele dentro do clube. Mas é o treinador que vai fazer as avaliações, vai treinar. Eu acho que ele até vai fazer isso daí. Acho que ele vai treinar com um cara da posição e, de repente, vai colocar um cara que não é da posição, com a perna invertida ali daquele lado, para ver o que é melhor. Também entendendo um pouquinho de gestão,
Eu acho que ele vai chamar o time, eu acho que ele vai perguntar para os líderes do time, ele vai conversar e vai falar, pessoal, o que vocês acham? Você acha que vale a pena? Mas será que o Abel tem essa personalidade, gente? Eu não sei, eu concordo, Olha, né? Mas a gente não vive o interno. Eu vou te falar, cara, eu acho que tem, porque eu concordo com você, Alex. É um cara inteligente, é um cara que conhece os jogadores, é um cara que entende que é importante você também transferir para o jogador essa responsabilidade. Eu tive a felicidade de trabalhar com um treinador que fala assim, olha, aqui é a minha parte, aqui eu deixo com vocês. Mas em situações, eu falo assim, o que vocês acham? O que a gente pode fazer aqui? Esse? Alguns, trabalhei com alguns, trabalhei com vários. O Dorival fez isso bastante, o Levir Coupe fez isso também. Então, Ricardo Oliveira, para não ficar essa... Eu acho que ele vai optar, assim, pelo Vanderlan. Só uma coisa, só um parênteses, Paulo, só um detalhezinho. Tá num desespero para tirar o menino do time. Deixa o senhor já falou. É um desespero para tirar o garoto do time. Será que é a mesma coisa que o Estevão? Precisa fazer falta também. Olha o que faz o Mundial, calma. Minha vida não é fácil aqui, Ricardo, com esses caras. Só um detalhe, o Abel falou do feijão com arroz, sai zagueiro, entra zagueiro. Sai ponta, entra ponta, sai lateral, entra lateral. Mas ele não falou sai lateral esquerdo, entra lateral esquerdo. O Mike é lateral. O Mike é lateral. Não é atacante, não é zagueiro. Sai lateral, entra o Mike. Eu ainda vou ouvir o Paulo sobre o tema, o Chico Lang está ansioso, ele se deixar vai colocar um goleiro na lateral esquerda. Do jeito que está doendo o cotovelo daquele homem ali, Ricardo, ele vai querer desmontar essa defesa do Palmeiras. Mas eu quero saber do Facincani, antes de voltar com o Chico e com o Paulo, vamos voltar a Filadélfia, o Mesa Redonda está lado a lado. Aqui você não perde nada, vai continuar com a gente daqui, amanhã no Gazeta Esportiva, até sexta-feira, a hora do jogo, são todos os detalhes, né? Com essa cobertura fantástica que o Facincani está fazendo lá. Facinca, daquilo que você conhece o Abel, daquilo que você acompanha através das suas redes sociais, no seu canal do YouTube, no seu Instagram, conosco na TV Gazeta. Então a pergunta para você é, o que você acha que o Abel vai fazer em termos de lateral esquerda e o que você faria nesse tema, Facincani? Eu estou com o Alex Miller, com a maioria da bancada. Eu fico com o Mike na lateral esquerda, porque ele já atuou em várias vezes em diversos jogos do Palmeiras no decorrer das partidas como lateral esquerdo. Mas conhecendo o Abel, ele gosta muito de linha de 3 para trazer um lateral por dentro. Pode ser o Giai, pode ser o Marcos Rocha central, o próprio Mike. E ele usar um corredor ali, porque o Alan, ele joga nas duas bandas, tá? Ele entrou como ala pela direita contra o Miami e mudou o jogo. E ele pode fazer o corredor esquerdo também, como entrou nessa função na partida contra o Mirassol, em que ele classificou o Palmeiras com um gol de cabeça na última rodada do Campeonato Paulista. Então tem essas duas possibilidades. Mas aí eu queria tirar uma dúvida com o Ricardo Oliveira, se me permite, daqui dos Estados Unidos, meu caro Garrafa, que é o seguinte. Ricardo, no grande Santos que você trabalhou naquele time 2015-16, bicampeão paulista, tá? O Zeca era um lateral que jogava nas duas, tá? Na esquerda, na direita, muito mais na esquerda por causa do Vitor Ferraz que jogava na direita, mas ele trabalhava nas duas bandas. O Mike ou o Jai não podem trabalhar dessa forma, o Zeca era muito mais especial e não tem como você adaptar um lateral para um jogo desse, mesmo sendo na direita para a esquerda. Legal, não, verdade, de fato o Zeca, ele já jogava ali muitos anos, né? Ele foi para a seleção olímpica jogando pelo lado direito, olha que coisa, né? Ele não foi jogando do lado esquerdo, né? Ele foi jogando como lateral direito mesmo. Não, acho que isso pode, sem sombra de dúvidas, acontecer, colocar um cara com a perna que não é um cara da posição, com perna invertida, mas, cara, isso é muito pontual dentro de um jogo, de uma decisão, né? O Zeca sempre levava a bola no fundo, trazia para dentro e sempre buscava a perna direita, né? A perna dele. Eu acho que nessa situação, mais uma vez, eu acho que ele sempre vai buscar um jogador da posição, que domina, que sabe o posicionamento. Ele tira um cara que é perna invertida, que já jogou e tudo bem, mas é o cara que faz aquela posição em momentos pontuais, né? Então, de repente, pode mudar toda até a forma com que o time vai entender essa situação. Então, para mim, eu acho que ele continua com um cara que é da posição, porque o cara domina bem aquilo ali. Deixa eu falar uma coisa, Garrafa. Os piores jogadores da equipe do Benfica foram os laterais. Tá. Os melhores jogadores da equipe do Chelsea foi o Palmer, do lado esquerdo, e o Pedro Neto, do lado direito.
Foram os melhores jogadores em termos de nota. Que, aliás, é um bolão esse Pedro Neto, hein? Então, ali não dá para arriscar. Não dá para arriscar. Então, se você coloca um jogador de perna contrária naquele setor, ele joga para o fundo. O Pedro Neto joga para o fundo. Então, ele tem variedades de drible. Então, se você joga com o jogador da posição, o Vanderlan está jogando, não está bem, troca. No momento ali você troca. E você não perdeu o cara. Não perde as caras. Já tá 2 a 0 pro Chelsea. Não, você está que fazendo desespero, média. Você está fazendo média como você fez com o Estevão e nós tivemos a discussão isso aí, aqui no Gazeta Esportiva, onde eu falei que não tinha que tirar o Estevão. Aí você começou a falar, não, o Estevão tem que ir pro banco, agora você está chegando aqui e está falando que era para mexer com o garoto. Não é isso, cara. Por que levou o garoto, então? Então porque levou. Pra colocar o menino no banco? Não, o menino tem que dar oportunidade, como o próprio Ricardo falou. Chegou a oportunidade dele, lógico. O Abel vai dar confiança pra ele. Senão não faz sentido levar, Alex. Tomara que dê certo. Não faz levar. Eu até entendo a sua preocupação. Você sabe que não é só a minha preocupação, é de todo mundo. Mas aí é importante a opinião dos ex-atletas. Eu quero ouvir o Chico Lang. Chico, o que você acha, né, que o Abel vai fazer e o que você faria, no caso, numa situação como essa? Olha, tá bagunçada a zaga do Palmeiras, né? Tá bagunçada. Saem três titulares. Tá bagunçada. Isso você tem razão. Isso aí, você, acho que foi o Facincani que falou, que está 70%, 80% prejudicada. 75% prejudicada. Agora, se fosse calar, eu prejudicaria mais ainda. Aí seria uma coisa maravilhosa. Olha o que eu faria. Eu colocaria o Giai na lateral esquerda, o Mike na direita, entendeu? E colocaria o Vanderlan como terceiro homem na zaga. Chico Lang, você me preserve. Seria uma maravilha. Maravilhoso. Seria uma maravilha. Daria tudo certo. Aliás, você me preserve. Eu entendi muito bem a sua ironia. E já que foi citado aí o jogo do Benfica com o Chelsea, que teve aquele problema todo, ficou paralisada a partida, vamos ver um pouquinho do adversário do Palmeiras. O Facincani já deu um spoiler, né? O Chico lembrou hoje na redação, ele chegou, o último que venceu o Chelsea foi o Corinthians, em 2012. É mentira. Não, é verdade. É verdade. E o Palmeiras disputou o Mundial, a última vez que chegou a decisão do Mundial foi contra o Chelsea e perdeu na prorrogação, naquele pênalti do Luan, 2-1. E o Chelsea... Sempre lembrando que é o futuro time do Estevão, né? E é o futuro time do Estevão. Eu quero saber de vocês isso, inclusive. Time. O Estevão que deu a declaração que está com a cabeça no Chelsea, agora vai ter o Chelsea. Olha como é que é a história. Vamos ver como é que foi. Peixe morre pela boca. Vamos ver o que o Paulo desenhou do adversário do Palmeiras. O assunto é Palmeiras, não tem como a gente fugir nesse momento disso. Vamos ver um pouquinho da classificação do Chelsea em cima do Benfica. E falou que o Corinthians foi o último a vencer na decisão de um título, porque o Flamengo venceu no próprio Mundial. Para a gente complementar sobre o adversário do Palmeiras, Facincani, faz um raio-x, né? Você já passou aí, mas passa rapidamente para a gente sobre o Chelsea. Como está o Chelsea nesse momento? É um time que passa por uma transformação, são jogadores chegando, saindo. Como é que está chegando o Chelsea e quais são os problemas? Um rápido resumo para a gente aí a fundo entrar nesse embate de Palmeiras e Chelsea. Facincani, por gentileza. Chelsea começou a ser reconstruído há 2 temporadas e a próxima é a temporada que o Enzo Maresca e toda a diretoria acreditam que o Chelsea vai brigar por títulos, tá? 2 alas muito fortes, os 2 corredores são os segredos do Chelsea, Cucurella, Palmer, Reece James na direita com o Pedro Neto. O Chelsea está buscando um centroavante ainda para a temporada, tem o Delap, mas o João Pedro está sendo contratado do Brighton. Ainda dá tempo de ter inscrição no Mundial. A FIFA abriu uma janela agora para esta semana, para as quartas de final. Então, se tudo correr bem, o Chelsea conseguir, pode ter o João Pedro, atacante brasileiro da seleção brasileira, obviamente, neste Mundial de Clubes, para ser centroavante neste jogo. E tem 2 caras no meio-campo que são motores da equipe, tá? O Caicedo, que está fora, jogador da seleção equatoriana, e o Enzo Fernandes, que para mim é um jogadoraço com todas as honrarias, jogador campeão do mundo, jogador titular da seleção argentina, um dos melhores do planeta nessa posição, que era do Benfica e agora joga no Chelsea. Portanto, estes são os segredos, né? Estes da equipe do Chelsea que pega o Palmeiras na próxima sexta-feira. Percebeu? Você percebeu como é que está o nosso trabalho? A gente está em cima, em cada detalhe, esmiuçando a campanha, o desempenho do Palmeiras no Mundial. Ele fez um raio-x e trouxe uma informação importante,
Quer dizer, então, que o João Pedro está sendo contratado. Olha que loucura! João Pedro, né, sendo contratado já para jogar o Mundial contra o Palmeiras. 50 milhões de libras. Olha que maluquice é essa, e tem gente que fala que os europeus não estão dando importância ao torneio. A pergunta que eu faço a vocês mas eu vou, para fazer a pergunta, vou embasar na campanha do Palmeiras. Coloca aqui para mim, ô Fini, por favor, a campanha do Palmeiras no Mundial até agora. Palmeiras pegou um europeu, empatou 0-0, não venceu, né? Aí venceu o Al-Ahly, 2-0, empatou 2-2 com o Inter Miami, e o Palmeiras venceu o Botafogo, que a gente se aprofundou aqui há pouco, por 1-0. Palmeiras não venceu ainda, não teve nenhum grande jogo contra o europeu. O único jogo que teve também, não venceu, teve o Porto, mas o Porto nem, né? E foi melhor que o Porto, mas o Porto nem avançou de fase. O fato do Palmeiras ir agora para pegar o Chelsea, que o Facincani já fez um desenho, é o primeiro grande desafio do Palmeiras no Mundial. Vocês entendem dessa forma? É o primeiro grande. E eu vou um pouquinho mais além com você em casa também. Tem favorito? O Chelsea está numa prateleira hoje, do jeito que desenhou o Facincani. Palmeiras está acima do Palmeiras? Vocês acham que está igual? O Palmeiras está acima? Comece com você, Ricardo. Há igualdade, equilíbrio no confronto? Você vê o Chelsea na primeira prateleira, ainda não? Olha, eu acho que é evidente, eu acho que não dá para a gente fazer esse tipo de comparação. A gente está falando de um time de 1 bilhão de investimento, o Chelsea. O investimento do Chelsea foi de 1 bilhão. Então, como... Depois a gente vai entrar nesse outro assunto, né? Claro. Depois, não relacionado ao Palmeiras. Mas eu acho que não dá para você comparar e falar assim, não, vai ser um jogo par, eu acho que está tudo igual, porque não está. Não tem como. Tá. Orçamento totalmente diferente, eu acho que qualidade, nível técnico, eles têm jogadores diferentes, tem o Palmer pela esquerda. Eu acho que, se não me falha a memória, eles fizeram de 14 finalizações contra o Benfica, 12 dentro da área. 12. É um time forte, com a bola aérea, de 8 que eles lançaram na área, eles fizeram acho que 4 gols, eles ganham. Então eu acho que é um time diferente. Se é o grande desafio do Palmeiras, eu acho que é o grande desafio. Eu acho que chegou o grande momento. Acho que Mas você vê o Chelsea melhor por tudo que você está desenhando. Não significa que o Palmeiras não possa ir lá e classificar. Não estou falando, o comentário é em cima da gente. Geral, da estrutura. Não tem como. Agora, se chega num jogo como esse, você pega um time com esse orçamento, com jogadores decisivos, você pega um Palmeiras com todo esse desfalque que vai ter. Né? Vai ter um time, não vai ter o time sem o capitão, forte, sem o lateral esquerdo. Estou quase pedindo uma cadeira para sentar, que você me preocupou agora. Eu estava meio animado. Se joga completo, até com o Paulinho em forma. Exato. É um outro jogo. É um jogo diferente. Completamente diferente. Mas perdeu do Flamengo, né, gente? Mas tudo bem que não estava com força máxima também, né, contra o Flamengo. Parece que não... Não, tava, jogaram os principais jogadores. Então, perdeu pro Flamengo. 3-1. Eu não sei se eu vejo toda... Então, Paulo... os desfalques. Paulo, tá bom. São os desfalques. Tá, com os desfalques, qual é o tamanho da diferença, Paulo? Se você tem uma defesa... como do Palmeiras, sempre que foi uma defesa muito forte, um meio-campo forte, se você tem jogadores que chegam forte, é completamente diferente. E hoje, esses desfalques do Palmeiras, é muito difícil jogar contra o Chelsea. Muito difícil. Muito difícil. Acho. Não é só investimento, não. Fora a questão. Qual é o tamanho da diferença entre do jeito que está o desenho para sexta-feira? Há uma diferença grande? Técnica agora, com os problemas que o Abel vai ter, com a possibilidade de entra no Vanderlan, não entra, vai Mike, vai Giai lá pelos jogadores que o Chelsea tem. Qual o tamanho da diferença? É bem grande. Bem grande? Para mim é bem grande. Porcentagem? Porcentagem. Você dá favoritismo? 70%, 80%. Você dá 70, 30 de passar o Chelsea? Mas é razoável. É isso? Ô Miller, porcentagem. O Paulo deu 70 para o Chelsea e 30 para o Palmeiras. Eu não estou nessa pegada, não. Vou dar minha opinião daqui a pouco. Não, eu dou também. Acho que a diferença é grande, né? Os dois times, a gente vê 70, na dinâmica 30? De jogo, né? Dinâmica, independente de porcentagem, a dinâmica de jogo dos dois times são diferentes, né? E outra coisa, o Palmeiras vem desfalcado, né? Então, o desfalque, perde o capitão, né? Uma pouca diferença faz toda a diferença. Né? O Piquerez, que é um jogadoraço que joga muita bola, não vai jogar. Como é que... Essa é a principal... É o pior desfalque. Desfalque do Palmeiras é o Piquerez. Então, o Paulinho, que não está meia boca, quer dizer, então...
Eu acho que... Estão animados, vocês estão me deixando preocupado aqui. Ausência de Gustavo Não estou dizendo que vocês estão errados, tudo bem. Mas você tem que ver também... Vou pôr a Leila de novo para subir, para dar uma animada. Você tem que ver também o seguinte, o Palmeiras, nesse Mundial, para mim, não fez uma grande partida com nenhum dos jogos. Foram jogos, assim, muito... tímido, tá? Aquele joguinho bem furreca mesmo. Não gostei da apresentação dos jogos que o Palmeiras jogou até agora. Esse eu acho o melhor. Então, Miller, Chelsea favorito, Paulo, Chelsea favorito, 70-30. Marina, Chelsea é favorito ou mata, é um jogo único? Você é favorito, né, Garrafa, por essas questões todas, mas eu acredito que... gente, tanta coisa pode acontecer. Não, assim, óbvio que pode. O futebol é maravilhoso por isso, porque tem o imponderável, né? Sim. Mas na nossa avaliação. Então, vai, uma porcentagem aí. Eu vou pôr como favorito, mas assim, eu acho que seria 55... Marina, gostei, Marina! Assim. Marina! E você tinha perguntado antes, Garrafa, só que eu ia falar, enfim, você tinha falado assim, você acha que agora, vocês acham que agora é o primeiro grande confronto, né, do Palmeiras? Grande desafio. Eu acho que o grande desafio do Palmeiras foi primeiro o Botafogo. São outros 500, são outros times, a gente sabe disso. Mas, mentalmente falando, o Palmeiras precisava vencer esse jogo contra o Botafogo para meio que extirpar qualquer coisa que existisse anterior, relacionada a Libertadores, a Brasileiro e tal. Eu acho que esse foi o grande desafio. Aí agora é outro desafio, que vai enfrentar o europeu, Marina, outra questão. O Palmeiras tem que se preocupar com a sua defesa, que sempre foi uma defesa consistente, boa, forte, dinâmica, regular, e nesses jogos tem demonstrado muita fraqueza. Não do Botafogo. No jogo anterior, falhou demais a defesa. Nem parecia o time do Abel, né, que tem uma defesa muito boa. O Inter Miami hoje foi atropelado, né, pelo PSG. O Palmeiras teve sérias dificuldades com o Inter Miami. Só um detalhe. Dos 4 jogos que o Palmeiras fez, foi baliza 0 em 3. Não tomou gol em 3 dos 4 jogos. Então, assim, o problema... Mas mudou a defesa agora. Isso que eu ia falar. O problema é agora... que dos 4 titulares da linha de defesa, o Palmeiras perdeu 3. O Murilo machucado, o Gomes, que é o capitão do time, o grande líder do sistema defensivo, suspenso, e o Piquerez, que não tem substituto. Então, líder do time, né? Líder do time e não tem substituto. O Piquerez é o jogador que menos tem substituto no Palmeiras. Nas outras posições, sai um, entra outro. Não tem o Aníbal, entra o Emiliano. Não tem o Rios, entra o Lucas Evangelista. Tem o Alan, que agora é Coringa. Não tem o Veiga, tem o Maurício. O Felipe Anderson não está nem mais entrando, quer dizer, e é um jogador de qualidade, né? Não tem Vitor Roque, tem o Flaco Lopes, tem até o Luigi, que é um menino que pode entrar bem, mas na lateral esquerda, com todo respeito ao Vanderlan... Felipe Anderson não pode, dessa loucura aqui, aparecer para fechar o lado esquerdo, aí é demais. Não dá. Não quer inventar. Então, a grande maioria colocando o Chelsea como favorito, que era a porcentagem, se você concorda. Eu concordo que o Chelsea é favorito, é óbvio, eu coloco também, só para não concordar com o Paulo Sérgio, eu coloco 65-35. 65% para o Chelsea, 35% para o Palmeiras, pelos problemas defensivos, mas tudo isso é em teoria, porque eu ainda acho que contra o Chelsea tem chance de ter jogo, diferente de um City, de um PSG, que aí é só um milagre. Mas com o Chelsea eu acho que ainda tem chance de ter jogo. Chico Lang, para você, porcentagem, você pensa, eu sei que você está na dúvida, Facincani. Favoritismo enquanto para que lado? Felipe Facincani, direto da Filadélfia, ele vai trazer a opinião. Eu começo com você então, Chico. Qual a porcentagem e quem é o favorito? É o Palmeiras, não é, Chico? 99% Chelsea. Impossível. 1% assim é impossível. 1% Olha, cuidado com esse 1%, hein, Chico? Não, 1%. Cuidado, hein, Chico? Tem a possibilidade. Tá lá. Cuidado, hein? Enquanto está vivo, tem esperança. Né? É o caso do Palmeiras. Eu vou ainda, estamos restabelecendo o sinal com a Filadélfia, com o Facincani. Não, o Ricardo porcentagem ele não falou. Porcentagem ele não falou, Ricardo? Não, porcentagem não. Tá certo. Eu fico com 70-30 também. 70-30. É um corporativismo que eu vou falar. Agora que eu vou chamar, eu vou dar minha porcentagem, mas eu vou chamar um personagem importante para falar de favoritismo, e o próximo assunto é palpitante, porque vocês se lembram que o Estevão falou semana passada? Estou com a cabeça no Chelsea. Vinha sendo muito cobrado, aí o Alex Miller defendeu a saída dele do time, acho que na quinta-feira no Gazeta Esportivo, na quarta. O Paulo defendeu. Tá? E agora, quem é o adversário? O futebol é o Chelsea. Daqui 3 jogos, o garoto que está com a cabeça no Chelsea vai enfrentar o Chelsea, a principal arma do Palmeiras. Então eu vou querer saber da bancada o quanto isso pode impactar
em mais um problema ou não para o Palmeiras. Em percentual, para mim, eu, assim... Pensa bem o que você vai falar. Não, eu vou tranquilo, 55, 45. 55 para o Chelsea, assim, olha, e vou mais, vai dar Palmeiras. O Palmeiras o campeonato do Palmeiras começa na semifinal contra o Manchester City. Ali a cuica vai, para mim é Palmeiras. Palmeiras vai passar, cara. Palmeiras tem tudo que foi dito aqui, o Ricardo fez um desenho. Você tá falando sério? Tô falando sério. Você acha que é um absurdo o Palmeiras passar pelo Chelsea? O Corinthians pode ganhar do Chelsea. O Corinthians pode ganhar Mundial do Chelsea, o Palmeiras não pode ganhar do Chelsea. Tá bom, parece que eu tô falando uma loucura. Você tá me chamando de maluco. Olha a cara do jogador. Não, que é favorito, mas eu acredito, tô acreditando no Palmeiras. É jogo único. Significa que já ganhou. Quer ver, para tirar qualquer tipo de dúvida, o que Roberto Avalone falaria desse embate em percentual, convocando a homenagem do Mesa Redonda a Roberto Avalone, Palmeiras e Chelsea Avalone. Muito boa noite, com muito prazer que eu falo desse assunto, porque o Palmeiras sempre foi como Fênix, ressurgiu das cinzas. E eu queria aproveitar o ensejo, gostou do ensejo? Muito bem, para saudar o meu amigo Ricardo Oliveira, que eu trouxe pela primeira vez aqui no Mesa Redonda Futebol Debate, quando eu era menininho, na Portuguesa de Desportos, porque nas minhas veias também corre sangue português. Não é, Chicos? Corre. É verdade. E eu sou lusa também de coração, assim como o Ricardo Oliveira, que construiu uma bela carreira, começando pela Portuguesa. Mas ele tem uma frustração que eu sei. Ele não contou em nenhum programa, mas eu vou revelar. Bomba! Ricardo Oliveira é frustrado! Exclamação! Sabe por quê? Interrogação. Porque nunca jogou no Palestra. Um grande abraço da minha parte. Tchau. Aí, grande homenagem ao mestre, ao Roberto Avalone. Bom, daqui a pouco eu volto com o Facincani e a questão é... Voltou? Ô, Facinca, então no pique aqui, porque o próximo tema é o Estevão contra o Chelsea. Então, de imediato, eu já te faço a pergunta... Quem é o favorito em percentual? E você me dê um rápido resumo de como já está sendo tratado essa questão do Estevão enfrentar o seu futuro clube, no caso o Chelsea, depois da declaração da semana passada. Facinca. Eu coloco, Garrafa, 60-40 para o Chelsea, justamente por causa que o Palmeiras tem 2 desfalques que são mais pesados em relação ao que o Chelsea tem, que também é pesado, viu? Moisés Caicedo é um dos principais jogadores hoje no meio-campo do Chelsea, um dos principais jogadores de roubadas de bola, controle de ação, para que o time projete-se à frente. Então o Chelsea também perde uma peça hoje que é uma das grandes figuras que estão jogando na Premier League. Mas como o Palmeiras tem uma a mais e uma que é bem significativa por causa da reserva, que é a ausência ali em relação ao Piquerez do Vanderlan, eu levo essa vantagem para a equipe do Chelsea nessa resposta, Garrafa. Entre os torcedores do Palmeiras aí na Filadélfia, nos Estados Unidos, e depois eu quero que você me dê a programação do Palmeiras, como será ainda lá no seu destaque final, a programação do Palmeiras daqui até sexta-feira, já comentou-se por aí, nos bastidores, entre jogadores daquilo que você teve acesso, e entre torcedores, algum tipo de preocupação com o emocional do Estevão? Estevão, para quem não sabe, todo mundo está sabendo, mas não custa lembrar, disse nesse início de semana aí, né, muito questionado, criticado, falou, minha cabeça está com o Chelsea, o clube que eu vou jogar, é uma mudança radical na vida, né, do garoto, a gente sabe que a mudança é grande, isso não impactou muito bem, o Alex Miller pediu até a saída dele, não só o Alex, boa parte da torcida entendendo que ele não estava rendendo, e aí o garoto entrou e foi bem. Agora, quis o destino que ele encontrasse o Chelsea, que é o futuro clube dele, talvez depois dessa partida, daqui a 3 jogos, se o Palmeiras chegar a uma decisão. Isso está preocupando a comissão técnica, Abel, foi comentado lá entre jogadores, e a torcida está preocupada com isso, ou Facincani? Não, o técnico Abel Ferreira bem tranquilo em relação a isso, viu, Garrafa, porque sabe de todos os problemas que o jogador tem passado, ao mesmo tempo que o Palmeiras tem cuidado muito bem dele no suporte psicológico. Ele mesmo falou na entrevista pré-jogo que o menino foi super sincero, que as pessoas também pegaram muito pesado, etc e tal. Então, ele tirou toda essa pressão da cabeça no Estevão e, obviamente, para o próximo jogo o Estevão está escalado, né? A não ser que alguma hecatombe aconteça para o Estevão não jogar. E os torcedores do Palmeiras da mesma forma. O segundo tempo do Estevão contra o Botafogo era um segundo tempo do Estevão que se esperava que fizesse um campeonato regular até agora
nessa questão de produtividade, nessa questão de chamar um pouquinho o jogo para si e, acima de tudo, também de decidir com o gol que ele marcou, mas estava impedido no lance, portanto, foi anulado, né? Mas em relação a todas essas situações, pelo segundo tempo que ele fez contra o Botafogo ter acordado, o torcedor do Palmeiras ficou mais feliz em relação ao que o Estevão pode produzir nesses próximos jogos. Próximos, né? O torcedor espera que o Palmeiras tenha próximos jogos, no plural, mas ainda, claro, pensando que esse jogo contra o Chelsea é vida ou morte, certamente, na competição. Segura Facincani, você viu que está escurecendo lá na Filadélfia, né? E no Mesa Redonda ele está se aprofundando naquilo que está acontecendo. Já está todo mundo projetando a próxima sexta-feira, que é Palmeiras e Chelsea. E durante toda a semana, fique ligado com a gente no Gazeta Esportiva, a Michele Janela comandando toda a nossa equipe, com o Facincani lado a lado com o Palmeiras, e a gente aqui entrando nas polêmicas, naquilo que não só os palmeirenses querem saber, né? Os antes também estão secando, quer saber dos problemas e tal. E eu não sei, eu quero saber dos ex-atletas e de todos, obviamente, de você com o hashtag Mesa Redonda, se é um problema esse episódio do Estevão. Eu começo com o Ricardo e vocês fiquem à vontade para entrar na sequência. Essa declaração, garoto, você quando foi para a Europa, você tinha quantos anos, Ricardo? 23. 23. O Estevão está o quê? Com 18. 18. Foi um impacto na sua vida profissional sair do Brasil e ir para a Europa. Né? Na época de vocês não era tão precoce a troca. O Miller, você saiu do Brasil, foi para a Europa com quantos anos? 19. Miller foi, aí já jogador... 19. Foi um impacto, não foi, Miller? Sim, claro. É um impacto, né? Mexe, né? Uhum. Paulo, você foi... 23. 23. Mexeu, não mexeu? Sim. Agora, então começa com o Ricardo. Ricardo, 18 anos, o garoto dá essa declaração. Pô, mas, cara... Sincericídio, né? Falou na espontaneidade e não falou mentira, falou verdade. Pô. Falou verdade. Sincericídio. Vai, né? Agora tem esse jogo. E aí? Preocupa, não preocupa? Como deve agir o Abel com toda a experiência de bola que vocês têm? Eu acho, sinceramente, que não preocupa, porque o treinador vai saber conversar com o menino, entender esse momento todo. O menino está super empolgado com essa vivência, com essa oportunidade, a mudança de jogar num grande clube, tá jogando num grande clube. É um excelente, eu gosto muito desse jogador, eu acho que representa muito o que é o nosso futebol brasileiro, aquele do drible, o que vai para cima, é um jogador diferente, todo jogo tem um lance especial dele. Eu acho que não vai ter problema nenhum, porque é uma declaração muito natural, o pessoal vai falar assim, pô, mas não deveria falar, poxa... Tá, tudo bem, não deveria falar, mas o treinador vai entender, vai chamar ele e vai falar assim, cara, é o seguinte, você falou, não deveria ter falado, mas conto com você é o jogador diferente do nosso time, tá? Essa é a oportunidade agora que você tem de mostrar que valeu eles a compra. Erraram na sua contratação, entendeu? Ei, Ricardo, experiência é bom, né? Então vai maturidade, pra cima, né? Vai pra cima, cara, joga, faz tudo que você vem fazendo até esse momento e, se possível, faz gol pra gente. Tenho certeza que o treinador vai jogar ele lá pra cima, vai tirar todo o peso dessa declaração, vai entender por causa da cabeça de um garoto de 18 anos, é compreensível. Então, acho que não vai pesar, não. Acho que esse menino, ele vai brilhar. Só um minuto, Paulo. Troca aqui, ó. Estevão deve ficar no banco? Não é nem essa questão. O Estevão vai sentir, né? Vai ter algum tipo de problema? O Estevão vai pro jogo. Ele vai jogar, não vai ficar no banco, não. Pode trocar isso. E o Felipe tá me lembrando aqui, Paulo. Você fica à vontade, quero ouvir vocês. O problema é psicológico, né? É como que ele vai reagir psicologicamente. Depois do que ele falou. O Chico tem razão, porque ele deu essa declaração para justificar as atuações não muito boas dele nos últimos tempos. Né? Ele não vem de uma sequência boa em termos de qualidade de atuação. Embora ele tenha muito talento, e o Ricardo Oliveira tem razão, ele é um jogador diferente mesmo do Palmeiras. Só que ele não tem conseguido demonstrar isso e resultar tudo isso em lances importantes e decisivos, em gols. Ele fez muitos lances. Do pé dele. Aí é uma outra situação. Não tá acontecendo. Mas pelo menos ele ainda vai fazer o gol do título. Ele ainda vai fazer o gol do título. O senhor vai aqui exaltar o garoto. Tomara. Não é possível. Vai há uma exigência que eu não entendo. Há uma exigência que eu não entendo, cara, sabe? Porque o jogador tem feito as jogadas. Não tem, Paulo. Como não? Um jogo contra o Inter Miami. Ah, não, ele não driblou 3 jogadores e chutou pra fora? Pô, então chutou pra fora. Tá bom, então. Mas quem chutou pra dentro? Mas quem fez a jogada? Não importa, não sai gol no pé dele. Não importa, cara, não. Ele não fez Põe aí, Alex Miller, que é o Estevão fora do time. O cara é importante só quando ele faz gol? Acho que não.
igual o Parreira. Você tem que se decidir o que você quer do Estevão, Alex. Então, Você tem que se decidir o que você quer do Estevão. Eu tô decidido. Eu não penso dessa forma. Não tem outra forma. Conhecendo até o Abel, não tem outra alternativa do que ele jogar. Ele vai jogar. Respira. Você vai voltar você e o Paulo, eu quero ouvir o jogador. Respira. Você quer ou não quer o Estevão? Você tem que saber para que lado você vai. Eu quero ele resolvendo. Então segura. Mas para resolver tem que... Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!